Um dos acertos que eu ouço você falar muito, desculpa, Carol. Perdão, Um dos acertos que eu ouvi você falar é sobre a Unipar. A Unipar que subiu 70% entre 2021 e 2022. Ela vem se valorizando no último ano, né? Ainda é um bom momento para se investir em Unipar? O setor de atividade da Unipar é um ótimo setor, né? Ela produz matéria-prima, produz soda, cloro, né? A Unipar é uma coisa incrível, uma coisa que eu tentei, mas não consegui. A Unipar, nós chegamos a comprar a Unipar a 25 centavos. E nos preços de hoje, Barsi, você acredita que, mesmo com essas altas recentes de Unipar, ainda está um valuation atrativo para investir? Olha, eu diria o seguinte, não que a Unipar não seja um bom ativo para você investir, mas você tem ativos mais atrativos. Que estão mais baratos e são bons, né? Você tem papéis do mesmo segmento que custam menos da metade do que ela custa. Por exemplo, o Braskem. Entendeu? Entendi. Então, ela não é que chegou no ápice, não. Mas eu acho que existem outras oportunidades melhores. Barsi, Não digo que o cara tenha que vender, absolutamente não, né? Tá certo. agora uma pergunta que todo mundo quer saber, inclusive eu. Quais são as suas 5 maiores posições hoje na sua carteira? São essas que eu falei. É a Klabin, tá certo? A Unipar, que mais? A Taesa, a TRPL, CEMIG. Essas são, é uma configuração, assim, mais ou menos equânime, né? Um negócio que vai... Todas elas me dão um dividendo. Essa questão de diversificação. Eu estou aqui lembrando de ter lido algo que o senhor comentou sobre essa questão de tomar muito cuidado, né? De diversificar muito, de ter muitas ações. O que o senhor acha saudável ter na carteira? Por exemplo, eu acho que 15 ações, ou enfim, ou depende muito se a pessoa estuda as ações. Veja bem, as empresas, no caso. Em 1971, quando eu resolvi criar uma carteira de renda mensal, tá certo? Eu pensei da seguinte forma: se eu quero ter uma carteira de renda mensal, eu tenho que ter uma remuneração mensal. É isso? Se porventura eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo uma vez por ano, eu tenho que ter ações de 12 empresas que pagam uma vez por ano, porque são 12 salários, né? Até tem um 13º, então 13. Se eu comprar ações de empresas que pagam um dividendo semestral, eu tenho que ter a metade, né? E esse, o princípio é esse. Então, essa foi a diretriz básica que nos levou a ter uma quantidade reduzida de ações, porque não há necessidade de você ter tudo. O importante é você ter os melhores, tá entendendo? Aqueles que têm o compromisso com o acionista de remunerá-lo. Porque, na realidade, eu penso assim, na realidade, nenhum empresário pensa em remunerar bem o acionista. Todo empresário ele pensa em se remunerar bem. E você acaba junto no mesmo barco, sendo bem remunerado também. E falando em estratégia de investimentos, o que acontece, Barsi? As pessoas, nesse momento, elas estão assim: a bolsa tá barata, tá cara, quanto vale aquela ação? Pago R$5, pago 10. Para você, preço importa? Bom, o preço, evidentemente, ele é um dos componentes, não é isso? Ele é um dos componentes da decisão que você acaba tomando. Mas ele não é o único componente, não é isso? Ele, conforme disse, é um dos componentes. É preciso que você tenha o quê? Que você tenha um elenco de fundamentos que possam te conduzir a você exercitar uma carteira de renda mensal. A minha visão principal é carteira de renda mensal, que eu faço isso desde 1971 e vou continuar fazendo até não poder mais, tá certo? Porque é a única trajetória capaz de te conduzir ao quê? A você ter um futuro estável, tá entendendo?
Essa é a única trajetória. Não existe outra. Legal. Agora, Barsi, falando sobre a Bolsa de Valores hoje no Brasil, nós passamos por quem está entrando na Bolsa desde o ano de 2019, pegou uma alta ali muito grande em 2019, em 2020 veio o efeito pandemia, a Bolsa despencou, a gente teve alguns respiros, mas digamos que os investidores perguntam para a gente, e aí, André, Carol, o que você acha a Bolsa hoje, no nível que está? Está barata? Qual a sua opinião, Barsi? Bem, começa que eu não interpreto nenhuma análise sobre a Bolsa. Primeiro, porque você não compra e nem vende ações da Bolsa. Você compra ações de empresas. Então, eu me preocupo sim com o desempenho das empresas. E você tem, nesse contexto todo de negociação, você tem boas, mais ou menos, e ruins empresas. O importante é você selecionar as boas e investir. Só que o pessoal interpreta que investir nas ações, investir no mercado, é coisa que talvez possa ser de um ano, né? Não é. O investimento é enquanto a empresa estiver gerando bons resultados. Eu tenho, por exemplo, ações de inúmeras empresas há muitos anos, né? Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 centavos, né? Então o cidadão vai falar, pô, Barça está 36, por que você não vende? Porque não é um bom negócio vender. Ao contrário, está entendendo? Por quê? Porque o Banco do Brasil me dá sistematicamente dividendos. E o que importa numa carteira de renda mensal não é quanto ela vale, e sim quanto ela te proporciona de recursos. Porque o patrimônio, no meu conceito, ele contempla o ego. Oh, patrimônio. Mas ele não te põe dinheiro no bolso. O que te põe dinheiro no bolso é o dividendo, tá entendendo? Então, eu já aprendi e tento mostrar para as pessoas que, por exemplo, os camaradas compram uma ação por 1 e veio 90 centavos, ele não ficou pobre nem perdeu tudo. Houve uma oscilação porque o mercado ele é de renda oscilante, tá correto? Mas o que vale são aqueles recursos que você obtém através do quê? Através da distribuição dos resultados das empresas. Esse é o fator principal.